Hoje vamos fazer uma análise mais de perto de alguns momentos, assim, cruciais de um clássico, né? Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Aí sim, vamos revisitar aquelas cenas que, nossa, definem muita coisa na trama. As relações, os julgamentos, sabe? Exato. Aquelas cenas que mostram bem as aparências enganando, as emoções escondidas. A ideia é, tipo, desvendar mesmo o que está por trás e como as reviravoltas moldam a vida da Elizabeth Bennet e da família dela. E o fascinante é ver como o orgulho e o preconceito não são fixos, né? Eles mudam, interagem, afetam tudo. As primeiras impressões, os conflitos, as propostas, inesperadas e as revelações que mudam o jogo. Vamos começar lá em Netherfield, então. A Elizabeth chega para cuidar da Jane, que está doente. Isso. E a gente vê de cara o contraste, né? O Mister Bingley super preocupado, genuíno. Sim. Mas as irmãs dele e o Mister Darcy, aquela polidez forçada, sabe? E criticando a Elizabeth pelas costas. Ah, porque ela andou na lama, a saia suja, a aparência meio... Selvagem. Pois é. Isso já mostra tudo, o snobismo da época, focado só na superfície. Mas aí tem aquele detalhe do Darcy, Ah, sim, ele defendendo os olhos dela, né? falando que o exercício deixou mais brilhantes, mesmo com toda a reserva dele. Exato. É sutil, mas já indica que ele percebe algo além das convenções, da lama na barra da saia. Já sugere um interesse ali, mesmo que ele mesmo não admita ainda. E logo depois chegam mais personagens para complicar a história. O primo, Mister Collins, Nossa, o Mister Collins, o herdeiro dos Bennets. Tão pomposo, né? E aquela bajulação toda com a Lady Catherine de Bourgh, a patrona dele, chega a ser caricato. totalmente. E junto com ele, ou quase ao mesmo tempo, surge o Mister Wickham, o oposto, né? Charmoso, encantador. E que rapidamente conquista a simpatia da Elizabeth. E como. Pintando o Darcy como o grande vilão, acusando ele de injustiça, de crueldade. E a Elizabeth. Bom, ela compra a história dele bem rápido, né? Compra. E aí entra o preconceito dela em ação, né? Como ela já não gostava do Darcy, por causa daquele primeiro baile, da arrogância dele. Ficou fácil acreditar no Wickham. A história dele meio que confirmou o que ela já pensava ou queria pensar do Darcy. Isso. E a coisa fica mais confusa porque tem gente defendendo o Darcy, tipo a Miss Bingley, né? Fica aquela névoa de informações contraditórias. Aí vem um dos grandes golpes, né? A partida do Bingley de Netherfield. De repente. Pois é, claramente influenciado pelos amigos e pelas irmãs, e a Jane fica arrasada. Desolada. E a Elizabeth fica possessa com a interferência do Darcy nisso tudo. E depois o coronel Fitzwilliam meio que confirma, né? Dizendo que o Darcy se gabou de ter salvo um amigo de um casamento ruim. É um momento chave da interferência e do orgulho do Darcy. Ele se achando no direito de decidir pelo amigo baseado nas objeções dele à família Bennet e por achar a Jane indiferente. E como se não bastasse o coração partido da Jane, vem o choque da Charlotte Lucas aceitando casar com Mister Collins. Nossa, isso abala a Elizabeth profundamente, porque é uma decisão puramente pragmática, né? Totalmente pragmática. Expõe a dura realidade econômica das mulheres na época. A Charlotte escolhe a segurança, o status, em vez do afeto. É um contraste brutal com o que a Elizabeth e a Jane buscam. Um verdadeiro choque de realidade para Lizzie. Ah, Pemberley, sim. Ela vai visitar a propriedade achando que ele não está lá, né? Uma coisa meio turística quase. E dá de cara com ele. E encontra um Darcy diferente. Completamente diferente. Cortês, super atencioso, com os tios dela, que eram de uma classe social, digamos, inferior, e orgulhoso, querendo apresentar a irmã Georgiana. O próprio ambiente de Pemberley, a forma como os empregados falam dele, tudo isso começa a desmontar a imagem que ela tinha. Exato. Desafia diretamente o preconceito dela. Aquele homem orgulhoso e frio que ela conheceu parece outra pessoa ali no ambiente dele. A antipatia começa a dar lugar a, talvez respeito, gratidão. É, uma mudança em tanto. Mas aí vem a crise. A bomba da fuga da Lídia com o Wickham. Um escândalo devastador para a reputação da família Bennet inteira. E, no meio desse caos todo, quem age? O Darcy. Só que em segredo. Isso é impressionante.
Ele vai atrás do casal, encontra eles e basicamente paga o Wickham para se casar com a Lydia. Salva a honra da família. E a Elizabeth só descobre isso muito depois, né? Por uma carta da tia, meio sem querer. O que diz muito sobre o caráter dele naquele momento. Ele agiu por um senso de responsabilidade, talvez, mas com certeza também já tinha sentimentos fortes pela Elizabeth, né? E fez isso sem querer nada em troca, sem buscar reconhecimento. Contrasta totalmente com a irresponsabilidade do Wickham e da Lydia, né? Sem dúvida. E claro, ao resolver essa crise, ele também remove um obstáculo enorme para um possível futuro dele com Elizabeth. Foi um ato de caráter, mas também estratégico, de certa forma. E aí as coisas começam a se resolver. O Bingley finalmente volta. Sim, com o selo de aprovação do Darcy, aparentemente, e finalmente pede a Jenny em casamento. Ah, que alívio! A felicidade da Jenny e do Bingley finalmente acontece. Mas não acabou ainda para Elizabeth. Não mesmo. Logo depois, quem aparece para confrontar ela? Lady Catherine de Bourgh. Terrível. Tentando intimidar Elizabeth, exigindo que ela prometa nunca aceitar uma proposta do Darcy. E esse confronto é o teste final para Elizabeth. Ela enfrenta a Lady Catherine com uma firmeza nossa. Defende a própria independência, o direito dela de escolher. Ela não se curva, né? Nem a arrogância, nem a pressão social. Mostra a força dela. Exato. Mostra que ela superou o próprio preconceito contra o Darcy, mas também não vai se deixar dominar pelo orgulho dos outros. Prepara o terreno para a resolução final com ele. E assim, depois de tanta confusão, tantas idas e vindas, as primeiras impressões são totalmente demolidas, né? O orgulho dele teve que ser desafiado pelo amor. E o preconceito dela, bom, cedeu lugar à compreensão, à gratidão. É uma jornada em tanto para ambos. E nos deixa pensando, né? Até que ponto a gente forma opinião sobre alguém baseada em tão pouco? Numa primeira impressão, num boato? Verdade. E o quanto isso pode nos cegar para quem a pessoa realmente é. Pois é. E fica a reflexão. Será que a gente está disposto a fazer o esforço? O esforço de olhar de novo, de questionar nossos próprios julgamentos, nossos preconceitos, para tentar entender de verdade o outro? Essa busca pela compreensão mútua, superando barreiras, talvez seja a grande lição que fica, né? Além da história de amor.